Boa noite, galera do Peja. Eu vim aqui para a gente conversar a respeito do material complementar que foi passado nos grupos e no Google Drive. Então, como vocês já viram, o material está abordando a respeito da grande pandemia do coronavírus. A gente já vive os noticiários, ele vem discutindo fortemente a respeito sobre a doença e o nosso material não poderia vir diferente, ele veio falando sobre essa. A gente tem uma previsão ainda não muito definida de quanto vai ser esse período de aulas em EAD. Mas eu peço a todos que participem dessas aulas que a gente vai estar tentando passar o conteúdo de melhor maneira possível e, no mais, a gente está aqui para responder. Mesmo que demore um pouquinho, via WhatsApp, ou então até mesmo pelo Google Drive. Eu vou depois deixar o endereço embaixo, lá no final do vídeo, e também no grupo, para que vocês acessem e tenham material. Só para esclarecer algumas coisas, que foram muita gente perguntando hoje de tarde a respeito. Ah, professor, preciso copiar o material inteiro? Não. Ah, professor, preciso imprimir esse material? Você imprime se você tiver uma impressora para imprimir, mas no caso não precisa, você precisa apenas copiar as respostas da parte de ciências, que é a parte que me cabe. Então você vai marcar lá as respostas. A resposta foi A, então vou marcar letra A. Peço que não me enrolem, assim, peço que você não espere eu dar o resultado para você fazer o exercício. Mas se você teve dificuldade em fazer o exercício e depois da explicação quiser refazê-lo, vai ser de bom tom, vai ser muito agradável isso, para que você firme esse conhecimento e passe esse conhecimento para outras pessoas na sua comunidade, na sua casa, porque é um vírus que, gente, mata. Então, assim, a gente precisa se assustar sim, a gente precisa ter pavor sim. Muita gente já morreu por causa desse vírus. E às vezes de um cuidado tão bobo que a gente poderia salvar. Então, falando um pouquinho desse coronavírus, ele surgiu na China, todo mundo está careca de saber, falando toda hora no jornal. Ele é um vírus de RNA, o que consiste nisso? Um outro vídeo que a professora Aline gravou, que eu disponibilizei para vocês também, ela vai explicar bem categoricamente, porque é a área dela, mas a minha área é meio ambiente, mas eu vou tentar explicar para vocês. O que acontece? Um vírus de RNA ele tem uma facilidade de se adaptar muito grande. E ele não é o primeiro coronavírus. O primeiro coronavírus, como tem no texto, ele foi descoberto em 1965. E ele foi sofrendo modificações evolutivas a ponto de ele chegar ao coronavírus Covid-19, que é uma forma bem mais poderosa do que a primeira forma que foi encontrada. Ele é um vírus que ataca o trato respiratório, quer dizer, toda essa via aérea aqui, ó, onde entra o ar, que é chamada de caixa de ar, nariz, boca, céu da boca, garganta e pulmões, ele ataca. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado a respeito disso. Cuidados com higiene básica. Outro fator desse vírus, que é bastante conhecido, é que, assim, para a gente entender como é que funciona um vírus, né, melhor. Um vírus ele é formado por um pedaço de molécula, um pedaço de DNA, um pedaço de RNA, um pedaço de proteína. Então, geralmente são moléculas simples. E quanto mais simples for a molécula, maior é o poder de virulência do vírus. Então, o vírus ele não tem uma célula, né? Ele é um indivíduo acelular. E por ele ter essa característica acelular, ele é tão perigoso porque ele se confunde com algumas células. Alguns vírus têm até a capacidade de imitar pedaços das nossas células, causando que o nosso anticorpo ataque a nós mesmos. Outro ponto que a gente precisa ressaltar é que esse vírus ele pode ser evitado com práticas simples,
práticas de higiene simples. Como o quê? Como lavar as mãos. A gente vai ver um vídeo que eu gravei mostrando como é que deve ser a lavagem dessas mãos. Logo depois a gente vai ver um outro vídeo também, como é que a gente deve usar o álcool em gel, sem exagero. Boa noite, galera. Um dos meios mais falados para se prevenir sobre o coronavírus é a lavagem das mãos. Vocês sabem como é que se lava as mãos? Bem, a gente tem um sabonete em barra aqui e é simples. Primeiro a gente vai umedecer bastante sabonete, esfregando aqui uma mão na outra. Quando a mão estiver com bastante sabão, o que você vai fazer? Vai passar entre os dedos. Pode passar entre os dedos. Estou passando entre todos os dedos. Passar aqui na palma da mão, onde a gente sempre tem maior contato no objeto na rua. Não esquecer de fechar a pia. Pode passar com os dedos unidos aqui, ó, na palma da mão, para limpar bem. Você vai passar no verso da mão. Então você vai esfregar bem. Lembrando, a lavagem das mãos não consiste só até o punho, mas sim até o cotovelo. Então umedeça também bastante seu cotovelo. Se for preciso passe mais sabão e lavando. E da mesma forma, com as pontas do dedo esfregando até a altura do cotovelo. Passe a mão em volta. E a mesma coisa, o mesmo procedimento com o outro lado. Lembrando de não desperdiçar água também. Passado bastante sabão em todas as partes, ó. De novo no meu dedão, passando pelo dedo. E aí eu passo pela palma da mão e o verso da mão. Abro a torneira novamente e enxago o banheiro com bastante água. E aí eu vou enxaguando com bastante água até remover todo o sabão. Com o restante da água, limpo a maçaneta e seco as mãos. Uma outra dúvida também que o pessoal tem é com álcool em gel. Você está na rua, não tem torneira perto, você opta pelo álcool em gel. Num tamanho desse, mas um frasco um pouco menor. Como é que você utiliza o álcool em gel? Você precisa colocar aquela dose exagerada na mão? Não. Basta uma gota, pequena só. É o necessário para você limpar toda a mão e o antebraço. Dessa forma, entre os dedos, por cima das mãos e antebraço. Assim você está higienizado.